Bom, primeiro, boa tarde a todo mundo, né? Eu acho que imagino que eu conheço todos vocês, né? Se não, meu nome é Caetano Miranda, eu sou professor do Instituto de Física, né? E sou responsável por essa turma, né, de Física Experimental B, junto à unidade de Santos, né? Então, em função do isolamento social, né, e limitações da presença no laboratório, a edição desse ano ela vai ser bastante diferente, né, do que era o usual, por dois motivos. O primeiro é que a gente, de fato, não vai estar usando o laboratório, né, tal qual programado, usualmente para essa disciplina, e o segundo é o fato da gente vai estar juntando esforços junto com a turma de São Paulo, né, então a gente vai seguir mais ou menos o cronograma, né, e a programação que foi pensada para a turma de São Paulo. Isso implica em várias questões, né, eu gostaria de estar compartilhando aqui com vocês, né, como uma introdução ao curso, né. O pessoal de São Paulo, ele não vai ter uma aula como essa de introdução, mas eu acho que, dado o meu compromisso, pelo menos com a turma de Santos, eu queria manter esse contato mais próximo com vocês e tentar fazer essa transição, né, para esse mundo online e, ao mesmo tempo, né, de colocar que eu vou estar comprometido que, quando voltar a situação normal, em termos de presença nos laboratórios, eu me comprometo em estar demonstrando, né, vários dos experimentos de uma forma que vocês possam visualizar e também manipular os equipamentos, uma vez que a gente entende que a parte de física experimental, ela envolve muito dessa experiência e também, ao mesmo tempo, dessa convivência no laboratório em si, né? Isso não quer dizer que as atividades que a gente vai fazer, elas estariam fora, né, do contexto do curso de física experimental, porque vai envolver muito da parte de análise de dados, fazer a conexão junto com os modelos, né, que normalmente é dada em teoria, tá? Então, fiquem à vontade de me parar a qualquer momento, né, eu estou acompanhando aqui o chat, vocês podem fazer perguntas pelo chat, ou podem abrir também o microfone, se assim desejarem, tá? Então, se vocês me permitem, eu vou apresentar alguns dos slides, né, que eu havia preparado para mostrar como vai ser, de fato, essa edição, né, para esse ano, em termos da Física Experimental B. Tá? Então, o meu e-mail de contato, né, seria o crmiranda@usp.br, né, vocês devem estar recebendo, vocês receberam, né, algumas mensagens quanto ao convite, também a introdução do curso, né, e uma informação importante que vai ser para vocês é essa aqui, ó, é o código da turma de Santos. Tá? Então, porque ela vai aparecer para vocês junto ao sistema e disciplinas, né, da USP, que vai ser a plataforma que a gente vai estar utilizando, né, ao longo do semestre. E esse primeiro número é o código da nossa disciplina, 4323-202, né, e esse aqui é o código da turma de vocês, né, 2020-291. Tá? Bom, a ideia da física experimental B, né, ela é algumas atividades que, em princípio, a gente estaria realizando no laboratório, né, para cobrir tanto os fenômenos de eletromagnetismo quanto de física moderna, né. Então, acho que o bonito dessa disciplina era o fato de vocês estarem vendo, né, era uma das poucas oportunidades onde você via o experimento antes de vocês verem a teoria, né, o que ajudava muito, particularmente na parte de difração, na interferência e outros fenômenos, né, que ajuda bastante em entender como é que é o processo científico em si, né. E, além do mais, eu acho que também essa disciplina, ela trazia, né, uma motivação, que é o fato da gente estar explorando algumas áreas da física, né, principalmente da física moderna, que usualmente as pessoas não veem no ensino médio, né, e envolve a parte de mecânica quântica, né, e eletromagnetismo, né, e particularmente alguns fenômenos ópticos, né,
que nos ajudam a entender como é que é o processo da evolução da física, né, e indo particularmente para a parte quântica e dos fenômenos de ótica. Tá? Então, para essa edição, né, algumas das atividades experimentais, ela não vai estar acontecendo de forma presencial, mas está sendo feito todo um esforço, né, de toda a equipe, tanto de Santos quanto de São Paulo, de estar provendo algumas atividades, né, e eu vou também deixar algumas sugestões, né, caso vocês queiram estar explorando, né, ao longo do semestre. Tá? Então, a ideia desse curso é exatamente dar os fundamentos, né, do ponto de vista da parte experimental, quanto às áreas da física que estão ligadas ao eletromagnetismo, que vocês já viram em Física 3, né, e de física moderna, que em princípio vocês estariam vendo agora, né, ou já viram. Né. Então, a ideia era, de fato, né, vocês poderem experimentar, né, mais do que em Física A, que a motivação ela vem em torno da análise de dados, aqui a motivação é mais do ponto de vista da experimentação mesmo, né, de alguns fenômenos físicos. Bom, então, o que é que tem de diferente? Né? Tem de diferente que a gente vai estar, como a gente não pode, em função do isolamento social, né, tá presente no laboratório, né, vamos estar utilizando a plataforma e-disciplinas da USP, né, esse aqui é o código da nossa disciplina, né, se você entrar, né, imagino que todos vocês já tenham acesso a ela, né, vocês estão registrados, pelo menos na minha lista, né, de alunos vinculados, e o acesso seria por esse site, né, que eu vou deixar disponível, né, para quem não acessou o Disciplinas, né, eu vou deixar disponível aqui no chat, vocês podem acessar e vocês podem acompanhar, né, ao longo dessa apresentação. Tá? Bom, eu entrando lá, né, então o que é que a gente acaba observando? É o seguinte, né, tem algumas informações gerais, isso aqui é como aparece para mim, né, não necessariamente vai ser igual para vocês, né, mas eu vou comentar sobre algumas das atividades que a gente vai fazer ao longo do semestre, né, e já consta, né, a primeira atividade, que vai estar sendo realizada a partir de amanhã, né, a partir de hoje. Né, acho que imagino que a partir de amanhã já esteja disponível para vocês. Então, toda a funcionalidade desse curso ela vai acontecer a partir dessa plataforma, tá? E os contatos, todas as dúvidas que vocês podem ter, né? A gente está disponibilizando alguns canais, né, que eu já vou comentar daqui a pouco, mas a ideia é que vocês possam estar submetendo, né, os relatórios e fazendo os experimentos a partir dessa plataforma. Tá? Bom, voltando aqui à apresentação, então, se vocês puderem acessar, e depois vocês podem ver como está aparecendo para vocês, né? Então, o nosso código da nossa turma é essa aqui, e aí um ponto que eu queria chamar a atenção, né? Se eu for pegar aqui em termos do número, né, de como agora envolve tanto o pessoal de Santos quanto o pessoal da Poli, né? A gente está falando do universo de 800 pessoas, né, 800 alunos matriculados, 810, né, e uma parte aqui são os monitores e professores. Então, a desvantagem aqui é que, além de a gente não estar usando, né, o laboratório em si, né, vocês vão estar inseridos nesse mundo da Poli aí, com mais de 800 pessoas, né, em conjunto. Então, aquele tratamento que usualmente em Santos é dado de uma forma mais direcionada e mais próxima, aqui ela pode ficar não tão direta assim. Né? Bom, então, qual que é o cronograma, né, das nossas atividades aí? Essas atividades vão ser atividades que vão estar acontecendo à distância, né? E elas vão ser essencialmente individuais, né?
como na a última parte da nossa como a última parte da nossa física experimental A, né, aconteceu como atividades à distância, que era o que o pessoal de São Paulo já havia feito, né, aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Então, vamos estar realizando atividades à distância, só que as atividades agora vão ser individuais, ou seja, a submissão dos relatórios, né, cada integrante, cada membro aí da turma, né, vai estar realizando por si, né? E ela vai estar muito relacionada com o teu número USP, né? Então, é uma maneira da gente também ter diversidade em termos de dados, né? E proibir qualquer situação que possa ser que, do ponto de vista ético, não seja tão correto. Então, o que a gente espera, né, em termos de programação, é o seguinte: a gente vai ter 4 atividades, que elas vão estar acontecendo a cada 3 semanas, né, e vocês vão ter esse período para estar realizando essas atividades. Tá? Então, note que aqui eu vou estar sendo até bastante diplomático, né, a gente não vai ter atividade substitutiva, mas se você for no site da disciplina em si, né, o pessoal, a mensagem é um pouquinho mais, né, não tão branda assim. Então, quer dizer que não vai estar sendo modificada, em hipótese alguma, esse calendário, né, em termos de atividades que a gente vai estar realizando, dos prazos, a submissão desses relatórios. Né. Então, nós vamos ficar com o seguinte cronograma. Né. A primeira atividade que a gente vai estar fazendo é da espectroscopia óptica, né. Essa é uma atividade super interessante do ponto de vista de fazer essa conexão, né, com o que vocês estão vendo na teoria e também, né, como introdução para a mecânica quântica, né, foi quem deu o suporte experimental para a proposição das hipóteses que levaram à teoria quântica. O segundo é um experimento que usualmente a gente não fazia em Santos, né, era o tubo de raios catódicos, né, porque para esse equipamento, ele era um equipamento que ele tinha um comprimento de cerca de 1,5 metro, e estar carregando isso de São Paulo para Santos e de volta era um equipamento muito frágil, né, a gente acabava não aproveitando tanto, mesmo porque os osciladores que a gente tinha em Santos eram bem melhores do que o pessoal tem disponível em São Paulo. Né. O terceiro é as curvas características, que também era outro experimento que normalmente não acontecia em Santos, né, só mais em função das escolhas e dos equipamentos disponíveis. E, finalmente, a velocidade de ondas e um cabo coaxial, que é algo que a gente fazia, né, e é outro experimento bastante interessante que envolve um paralelo entre a onda do ponto de vista eletromagnético, né, e as ondas mecânicas. Né. Então, a gente conseguia fazer, né, tanto um estudo em termos de como trabalhar com osciloscópios e como trabalhar com alguns circuitos, como também esse paralelo entre os fenômenos mecânicos e fenômenos eletromagnéticos. Então, a mensagem aqui é que teremos, né, uma sequência de atividades, né, que já foram preparadas, né, na qual vocês vão ter que estar respeitando esses prazos, né, e não haverá uma atividade substitutiva. Então, muito cuidado com os prazos, né. Eu vou estar atento, assim, vocês vão estar sempre recebendo mensagens, né, de um aviso, um lembrete quanto a esses prazos, mas a ideia é que a gente, eu pelo menos com a turma de vocês, eu vou tentar fazer algo mais próximo, né, então está chamando mais atenção ainda do que as mensagens que o sistema vai estar gerando para vocês. Então, muito cuidado com esses prazos, né, e para cada um desses experimentos, né, vai ter toda uma equipe de suporte que pode atender vocês via WhatsApp, via disciplinas, né, por e-mail. Então, fiquem à vontade de contactar por qualquer canal, né, que vocês acharem mais interessante. Tá? Então, a ideia é que, de fato, a gente vai estar percorrendo, né, alguns desses fenômenos, só que não usando, essencialmente, não presencialmente, né, mas são atividades muito similares, ou, né, a partir de algumas informações ou dados que a gente tirou
experimentos reais, né? Bom, quanto aos relatórios, que eu acho que esse é um ponto importante aqui para a turma de vocês, porque o pessoal de São Paulo, na Física Experimental A, eles já usaram o E-Disciplinas para fazer essa submissão de relatórios, né, e a própria correção e todo o trâmite em termos de comunicação, ela vinha a partir desse canal, né? E com vocês vai ser a primeira vez que a gente vai estar usando, né? Então, um dos motivos também para essa aula, esse bate-papo, né, é mais para tentar deixá-los a par de como é que é feito isso, né? Então, pelo próprio sistema, né, do E-Disciplinas, vou voltar aqui e mostrar para vocês, né? Vocês têm acesso, né, ao guia de trabalho, como também as informações do experimento em si, que vai ser realizado, né? E aqui você tem informação de como você vai fazer a entrega, né, do teu relatório. Então, vai ser por esse canal que a gente vai estar, né, fazendo essa submissão, que vocês vão estar fazendo essa submissão. E nesse caso aqui em particular, né, antes de qualquer experimento, né, a gente tem algumas instruções, tá? Que é essencialmente os passos de como você vai estar realizando o experimento, mas também como você vai estar, né, vocês vão estar submetendo, né, esse relatório, né? Então, para quem não está acostumado, no Moodle, né, você tem alguns comandos que são a base do LaTeX, o TeX, né, e da qual tem um manualzinho também, para quem ainda não está familiarizado, existe um manual disponível aqui. Isso vai ser essencialmente para fazer incluir algumas equações, né, mas é algo que não é relativamente simples, né, de se fazer. Mas caso tenha alguma dúvida, fiquem à vontade de estar nos contactando. Particularmente para o caso dessa disciplina, dessa experiência, né, desse primeiro experimento, né, você, junto com esse relatório, vocês vão estar submetendo, usualmente, uma planilha, né, que contém os dados na qual vocês trabalharam ou tiraram, né? E a gente terá também, né, você pode acessar aqui pelo WhatsApp, se vocês tiverem dúvida, né, qualquer pessoa, então ela vai estar funcionando para todo o grupo, né, que vai estar fazendo Física Experimental B nesse segundo semestre de 2020, tá? Então, alguém, não necessariamente eu, né, ou alguém da equipe vai estar respondendo para vocês. Isso vai funcionar para todos os experimentos, tá? Então, qualquer dúvida, vocês têm um e-mail, como também tem a possibilidade de enviar um WhatsApp via esse link, cujas informações vão estar contidas em cada um dos experimentos. Então, essa talvez seja a maior diferença, né, em relação ao que a gente havia feito na Física Experimental A, né, seria a submissão dos relatórios usando esse sistema do E-Disciplinas. Tá? Bom, então, só um lembrete aqui, de fato, em princípio, não haverá extensão desses prazos, então, muito cuidado com o prazo, né, porque assim, a experiência em Física Experimental A, para algumas pessoas da turma de São Paulo, foi que a pessoa acabou sendo reprovada em função de estar perdendo esses prazos de submissão. Então, você tem pelo menos 3 semanas, né, para estar realizando o experimento e já submetendo o relatório, né? Então, assim que ele é encaminhado, né, a gente recebe a mensagem e eu usualmente vou estar corrigindo todos de uma forma ao mesmo tempo, né, simultâneas, logo ao fim do prazo do experimento, né, e vocês recebem um feedback, um retorno quanto à correção, e vocês já podem acompanhar, né, como é que está a situação de vocês no curso, né. Então, nessas correções, a gente usualmente coloca comentários sobre o que seria, que poderia melhorar, né, o que estaria diferente, né, para que nos próximos experimentos vocês possam estar corrigindo em função, sempre, na verdade, né, ela acaba girando em torno da questão de como apresentar as medidas, né, como alguns detalhes dos gráficos, alguns erros do procedimento experimental e questões
que usualmente é colocado, né, na proposição do experimento, tá bom? Bom, a média, então, diferente da eficiência experimental A, que a gente considerava tanto para relatório quanto atividade, uma apresentação, aqui vai ser simplesmente a média sobre cada uma das experiências, né? Então, para cada experiência você vai ter uma nota, né? E ao final a gente vai fazer a média aritmética simples dessas notas que vocês tiveram. Isso é feito de uma forma automática, né, no sistema. Bom, a frequência, né, o que é frequência aqui nesse novo normal, né? A frequência é que, se você não submeteu o trabalho, né, ele vai contar como se você não tivesse feito, né? Então, mesmo que você tivesse submetido sem nada, né, isso é diferente de você levar um 0 no trabalho. Tá? Então, dessa forma, também, né, foi isso, em concordância com o pessoal de São Paulo, né, essa vai ser a maneira como a gente vai estar, né, computando. Então, fiquem atentos de estar sempre submetendo no prazo, né, e de tal forma que vocês possam estar não tendo problema, né, ao longo dessa experiência junto à física experimental B. Tá? Então, dessa forma, acho que vale a pena reforçar, né, a questão do relatório. Ela vai ser uma submissão pelo sistema de disciplinas, né? Então, muito cuidado com os arquivos que você vai estar submetendo, né? Tente sempre lembrar de mandar a planilha, mas não só o que é pedido no relatório, mas também todas as informações. Tudo isso está nos arquivos de informações para cada disciplina, né? Como você pode, a qualquer momento, né, entrar em contato com alguém da equipe, né, via WhatsApp ou via e-mail, tá? Comigo diretamente, se vocês tiverem alguma dúvida mais específica. Tá? Então, quais são os experimentos que a gente vai estar realizando, né? E aqui eu vou fazer uma conexão com a parte de física teórica, né, dos cursos de teoria. Né? Então, o primeiro experimento que a gente vai estar fazendo é o chamado de espectroscopia óptica, né? E ele envolve a parte a determinação dos espectros dos elementos químicos, né? Vocês vão ver que tem uma relação direta com o nascimento da mecânica quântica, né? E o bonito desse experimento era que a gente vai estar trabalhando com esse equipamento, com esse espectroscópio óptico, né? E a ideia é poder calibrar, né, esse sistema e, ao mesmo tempo, né, investigar, nesse caso aqui, para a seleção de 2020, a gente vai dar um espectro, né, que não necessariamente é um elemento desses que usualmente a gente fazia na física experimental, né, presencial, mas que vocês vão ter que descobrir qual o elemento decorrente do espectro. E aí vocês vão ver a relação que tem diretamente dessa medida, que é a medida que a gente pode fazer diretamente, com os níveis eletrônicos, né? Então, é algo que é fantástico, o fato de você observar, né, fenômenos quânticos, né, a partir de uma experimentação relativamente simples, né? Eu vou até fazer se vocês tiverem curiosidade, né, deixa eu a apresentação e mostrar uma coisa para vocês. Eu havia feito esse equipamento aqui. O que é isso? Aqui nada mais é do que um tubo de papelão com um CD antigo, não é? Ele tem um buraco, uma janela aqui na frente e tem uma fenda no fundo desse tubo. Tá? Você pode fazer isso aqui com qualquer caixa, qualquer formato, pode ser até... a gente até tinha feito recentemente, né, com aquele, no rolo de papel higiênico, né, o papelão que fica no final, é algo que dá para fazer fácil também, a caixinha de pasta de dente, né. Então, aqui você consegue observar aquele mesmo fenômeno que eu mostrei, que vocês vão estar fazendo, né, de uma forma digital, a gente consegue visualizar isso com um equipamento bem simples de ser feito, né, em casa. Então, quem tiver curiosidade, eu posso deixar algumas dicas de como montar esse equipamento e você poder observar isso de uma forma, de fato, ver, né,
essas linhas espectrais para diferentes sistemas. Tá? Bom, o segundo experimento vai ser o de tubo de raios catódicos, né, que a ideia era tentar emular, né, entender o funcionamento de um osciloscópio. Né. Acho que a geração de vocês, muito provavelmente vocês nunca viram, ou não é tão comum, né, nunca viram, mas não é tão comum, mas antes os monitores e as televisões eram feitas a partir de tubos catódicos, então ela não era tão plana assim, né, era algo que era bastante, relativamente grande, né. E aqui, essencialmente, você pode ter um controle, né, de um feixe de elétrons, né, e a gente pode estudar o movimento eletrônico, seja com um campo magnético ou um campo elétrico. Né, então, a gente consegue visualizar como eram nas TVs antigas, nos monitores antigos, né, a dinâmica dos elétrons, né, você podendo trazer eles tanto para cima, para baixo, né, fazer reflexão ou não. Né, e com isso a gente consegue determinar uma relação que é muito importante na física, que é a relação carga-massa do elétron. Então, ela vai definir vários fenômenos, né? Ela também tem uma relação direta, né, dessa conexão que vai dar a origem, né, ao que veio surgir como mecânica quântica. Então, aqui a gente faz uma relação entre como, né, exemplificar e descrever esses fenômenos, né, magnéticos e elétricos, né, a partir do controle do feixe de elétrons. Tá? Bom, e no que a gente vai fazer vai ser algo similar, né, do ponto de vista de vocês poderem fazer esse controle, né, a partir da experiência, nesse caso, virtual. Bom, no terceiro experimento, né, que vai estar acontecendo em novembro, outubro, novembro, seria o uso das curvas características, né, essencialmente para algumas engenharias não se tem, esse é um primeiro contato que você tem com a parte de dispositivos eletrônicos, né, ou dispositivos passivos, né, e aqui a ideia é tentar ser capaz de realizar medidas de grandezas físicas, né, usando alguns circuitos simples, né, onde envolve tanto um amperímetro quanto o voltímetro, né, resistores ou capacitores, ao mesmo tempo que a gente vai ser capaz de obter, né, curvas características de alguns desses equipamentos, no caso aqui um multímetro, né, e poder verificar uma lei da física, que é chamada da lei de Stefan Boltzmann, né, que vai estar correlacionando a radiação com essa tensão que você vai estar colocando no sistema. Então, da maneira como a gente vai estar realizando, vai ser uma experimentação que vai te permitir colocar diferentes dispositivos, né, e medir como se a gente estivesse medindo um circuito real, né, como um multímetro digital. Tá? Ao mesmo tempo, tirar algumas curvas, né, para a gente verificar essa lei, a lei de Stefan Boltzmann. Bom, finalmente, a quarta atividade, ela está relacionada à medida da velocidade de onda em um cabo coaxial, né? E a ideia aqui é medir a propagação de uma onda eletromagnética numa linha de transmissão. Então, para aqueles que tocam guitarra ou tocam algum instrumento musical e requer um amplificador, né? Isso aqui era um experimento muito interessante, porque você vai precisar ver questões que estão ligadas a casamento de impedância, né? Que é muito usado principalmente para quem toca instrumentos musicais que você precisa de usar um amplificador. E aqui a gente tem um paralelo entre esse fenômeno eletromagnético, ou seja, uma onda que está se propagando numa linha de transmissão, uma onda, né, mecânica que se propaga, por exemplo, numa corda. Né, da mesma forma que era para experimentar o ar, né, a gente está experimentando uma experiência onde você tinha, né, a corda, ela tinha uma certa tensão e você aplicava uma certa frequência nela, né, você via os nós e tudo mais, como você via uma propagação dentro daquele meio, caso ela estivesse fixa ou não. E aqui a ideia é a gente ver um paralelo, né, a mesma situação quando você tem um circuito, né, e a propagação dessa onda eletromagnética em uma linha de transmissão. Né. Esse experimento ele era interessante também, do ponto de vista da parte presencial, do fato de ser o primeiro contato com o osciloscópio, né? Que
é algo que, para a engenharia, principalmente engenharia elétrica, é o instrumento fundamental, né? Você tem que ter um controle muito fino de como usar esses equipamentos, né? Antigamente, quando você não tinha computador digital, os computadores eram todos analógicos e eles eram como se fossem osciloscópios. Então, você resolvia a equação diferencial a partir da observação, né, da resposta do teu sinal, né, dentro de um circuito. Então, portanto, acho que esse paralelo aqui é importante, né, da gente fazer uma analogia ao computador, né, ao mesmo tempo, né, ele seria uma sequência do que viria, né, a explorar esses tubos de raios catódicos olhando a dinâmica dos elétrons. Então, essencialmente, acho que seriam esses 4 experimentos que a gente vai estar realizando. Eu volto a reforçar, né, que eu me comprometo com a turma de vocês, né, isso não necessariamente vai acontecer em São Paulo, mas que, retomando as atividades presenciais, a gente pode marcar um dia e eu fazer uma demonstração de cada um desses experimentos, e, de fato, a gente está mexendo, né, com os equipamentos, fazendo algumas medidas que vocês vão estar fazendo análise agora, do ponto de vista virtual, né, e à distância, e nessa oportunidade poder também, né, mexer e fazer a montagem desses equipamentos. Então, fica aqui minha promessa de, quando possível, né, a gente fazer essa demonstração para quem tiver interesse. Né. Bom, acho que como observações finais, né, a gente teria a questão de como não vai ter, né, acho que na parte presencial no laboratório, muitas das dúvidas eram sanadas diretamente enquanto você estava fazendo o experimento, né, e, de alguma forma, vocês eram preparados, né, para poder chegar no laboratório com a maior quantidade de informação possível, né. Aqui a dinâmica vai ser um pouco diferente, né, mesmo porque você não vai estar trabalhando em grupo, mas vai estar trabalhando individualmente, né, com cada um com suas diferentes condições, né, de tal modo que, se você precisar, não hesite em me procurar, né, seja por e-mail ou procurar qualquer pessoa da equipe, né, através do WhatsApp, enquanto vocês estiverem realizando o experimento, né, ou análise, ou mesmo dúvidas quanto à questão da submissão do material, né, o que é que, se algo não ficou claro, se mesmo do ponto de vista da física, talvez não tenha ficado claro para vocês, podem mandar uma mensagem, a gente pode marcar uma conversa, tá? Então, não hesitem em entrar em contato conosco, né, e sempre que, está sempre lembrando dessa questão dos prazos, tá? Para vocês não ficarem prejudicados em relação à disciplina. Tá? Bom, o fórum do E-Disciplina, ele também é uma forma alternativa, né? A gente não, em Santos, acaba, por vários motivos, né? A gente acabava não usando tanto essa plataforma, mas agora vai ser a plataforma que a gente vai estar usando, né? E, portanto, por favor, usem, né? Em termos de, vocês podem mandar mensagens tirando dúvida, e isso vai ser respondido por alguém da equipe, né? E se houver, e é interessante que muitas das vezes são dúvidas que podem ser comuns entre os alunos, receber no universo de quase 1000 pessoas, né? Sua dúvida pode ser a mesma, né, que vários dos colegas de vocês. Né? Então, acho que, como para finalizar, né, a ideia é que, por favor, usem qualquer um dos canais de comunicação, e sempre que precisarem ou quiserem, né, podem me estar contactando ou alguém da equipe do curso. Tá? Então, a ideia é que a gente não deixe vocês em nenhum momento, né, com dúvida ou sem suporte, né? E, da mesma forma, se quiserem explorar coisas além do que está sendo feito ou proposto em termos das atividades, né, a gente vai estar pensando e propondo algo que permitam que vocês possam fazer em casa, né, em complemento a essas atividades que a gente havia planejado. Então, acho que, com isso, né, eu vou deixar aberto aqui para, se vocês quiserem fazer algum comentário, né, ou tirarem dúvidas.
E fico à disposição, novamente, ao longo do semestre aí, a gente não vai ter mais nenhuma, pelo menos não está programado, né, nenhuma aula como essa, né, que era mais, eu me senti na necessidade, particularmente com a turma de Santos, pelo fato de não ter passado por esse processo no semestre anterior, né, para mostrar para vocês como é que vai ser feito, né, junto a esse semestre, em combinação com o pessoal de São Paulo. Tá? Se tiverem dúvidas, questões, eu estou aqui aberto para respondê-las. Vocês podem fazer tanto pelo chat, ou se quiserem, né, eu vou parar a gravação aqui, que não inibe ninguém de